Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Neemias. A gente vai continuar a falar aquilo que a gente começou a falar pela manhã. Neemias capítulo 1. Abra lá, por favor. Antigo Testamento, Neemias capítulo 1. Amém, irmãos? Você conseguiu achar? Se olhar para o seu irmão do lado, ver que não está conseguindo achar, ajuda ele aí. Aponta para ele aí com o dedo. Ó, é lá no antigo, você está no novo, né? Muito bem. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 2: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província e encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Que Deus, irmãos, nos abençoe com a sua poderosa palavra. Na manhã nessa manhã, né, que foi uma manhã bem fria, né, e hoje também está uma noite bem gelada. Eu acredito que hoje vai ser mais frio do que ontem, né? Que ontem, por volta de 1h da manhã, mediu lá a temperatura do quarto, estava 13 graus, né? Grau não dá, né? 13 graus. Aqui já está 12, né? E ainda nem meia-noite, 1h, né? Eu, ao entrar na igreja, eu vi um gato morto. A frente da igreja agora virou depósito de lixo, né? Eu não sei se o gato morreu de frio ou atropelado, né? Mas assim, eu sei que tem feito muito frio, né? E a gente se regozija no Senhor, porque a sua ordem dada ao planeta, né, para ter os movimentos que a Terra faz, de rotação e translação, que dá origem às estações do ano, ela ainda continua obedecendo ao Senhor. Só mostra para nós que Deus não perdeu, né, o controle da criação e, consequentemente, o controle da nossa existência, da nossa vida. Por isso que nós precisamos descansar nele. Na manhã a gente começou a falar, irmãos, sobre Neemias, né? Nós demos uma ponto e vírgula lá em Marcos, onde a gente falou no nosso penúltimo encontro, e a gente falou das atitudes que Neemias teve, né? Neemias foi um grande líder, e para a gente ter uma ideia, né, nessa liderança, a gente, claro, falou que do início dessa obra que Neemias propôs no coração em fazer, diante desse anúncio de que seu irmão Anani, né,
ele trouxe a notícia que ele trouxe naquele tempo, queridos, não tinha telefone, né? Não tinha WhatsApp. Se tivesse, seria o anúncio mais rápido, né? Deixa eu ver aqui que a Nani mandou um zap para mim, né? Ó, Jerusalém está completamente destruída. E nós sabemos que essa viagem de Anani demorou e chegou com a notícia de que Jerusalém estavam com os muros destruídos e as portas de Jerusalém queimadas a fogo. E o pior, né, os judeus que haviam sobrevivido ao exílio, eles estavam em grandes aflições, né? Por que grandes aflições? Porque quando um povo era derrotado, você já ouviu falar dos espojos de guerra? O povo que vencia levava tudo. Davi, quando venceu, quando a gente falou que Davi foi atrás, né, daqueles amalequitas que entraram na cidade de Siclag e levaram suas esposas, levaram todos os bens que eles tinham, né? E eles foram lá e pegaram todos os bens de volta e ainda pegaram os bens dos amalequitas. Então, quando o Império Babilônico ele invadiu Jerusalém para punir o povo que tinha se rebelado contra Deus, não obedecendo a sua palavra, eles levaram tudo. Muitos dos judeus morreram, né? E levaram os seus bens, as suas posses, levaram uma grande quantidade de gente que foi num período de 70 anos escravizado para que pudessem, né, nesse tratamento dado por Deus. A gente sabe que na última análise ali estava a mão de Deus proporcionando isso para que Deus não perdesse aquele povo de uma forma definitiva. Nós falamos que Neemias teve três, irmãos, nesse primeiro momento, três atitudes nobres diante dessa notícia, né? Nós falamos que Neemias, ele se humilhou diante de Deus, né? O texto fala que ele, ao ouvir a notícia, ele lamentou e chorou e jejuou. E jejum, nós sabemos que era também uma forma de humilhação diante de Deus. Eu não quero nada, eu não quero comer, eu não quero nada. E o povo daquela época se vestia com um pano de saco, jogava cinza na cabeça, demonstrando ali uma grande humilhação, né? Um grande arrependimento diante daquela tragédia que tinha acontecido, não com um povo estranho, mas com o povo de Deus. Neemias, ele se humilhou. A gente falou que Neemias também, ele orou ao Senhor. Ele reconheceu na sua oração que tudo que estava acontecendo ali não era culpa do Beltrano, do Ciclano, não, era culpa dele. Ele se incluiu naquele processo. Ele se incluiu como também mais um que tinha pecado junto com a nação. Ele mesmo fala na oração dele: eu e a casa do meu pai procedemos perversamente contra o Senhor. E a gente sabe que dos segredos, irmãos, da vitória ou da conquista, e eu coloco isso não só em relação à igreja, né, à vida eclesiástica, mas em relação também a tudo e qualquer área que a gente for trabalhar. Se nós não aprendermos a ser humildes, nós talvez não conseguiremos prosperar. Quando há falta de humildade, há falta de aprendizado, porque você não vai reconhecer que você precisa. Você não vai reconhecer que você precisa de orientação, que você precisa de um conselho, que você precisa sentar no banco para você aprender. Você não vai precisar disso. Você vai entender que você já está por cima, né, como diz, né, por cima da carne seca. E aí essa foi, queridos, uma dos pecados do povo, que entendeu que podia viver sem o controle e a proteção de Deus, e foram nesse momento levados cativos. Nós falamos também de um terceiro sentimento, né, e postura desse grande líder de Deus em relação a Neemias, foi ele ter a disposição de sair do local de conforto, né? A gente sabe aqui que os irmãos conhecem o livro de Neemias. Ele era copeiro do rei, e o rei, ele tinha acesso ao rei. Se tem uma coisa que marcou muito esses momentos, né, de cativeiro que o povo de Deus passou,
uma coisa que nos chama muita atenção é que os homens que eram fiéis a Deus, eles caíram em lugares que eram teoricamente confortáveis. Deus os poupou diante da sua fidelidade. Por exemplo, Daniel era alguém que estava lá junto com o rei, mesmo que ele tenha tido que enfrentar a jaula lá, né, a cova dos leões, mas o rei estava ali com ele. O rei olhava para Daniel e via um jovem com um espírito excelente. A gente tem a figura de Sadraque, Mesaque e Abidnego também, que estavam ali no mesmo contexto de Daniel, que também enfrentaram a fornalha de fogo, mas também estavam numa posição que não era teoricamente de escravo. Tem, irmãos, alguns personagens do Antigo Testamento que foram profetas de Deus para aquela nação rebelde, mas aquela nação não quis ouvi-los. E a gente viu que Neemias teve essas 3 atitudes que fizeram ele ter um grande sucesso na reconstrução dos muros. Para a gente poder entender um pouquinho, claro que não dava tempo da gente falar pela manhã, a gente teve alguns períodos da história para a gente poder entender, porque o livro de Neemias é um livro pós-exílio. A gente está vendo aqui a narrativa de que ele vai perguntar por aqueles que sobreviveram ao exílio. E esse exílio que ele estava dizendo era o exílio que foi proporcionado pelo cativeiro babilônico, onde o povo de Deus ficou escravizado durante 70 anos. Isso não foi um período de 2 anos. Estava acabando, já tinha acabado esse período de 70 anos, e agora Neemias era a 3ª fase da reconstrução de Jerusalém. Nós temos na história, por exemplo, Zorobabel foi a primeira remessa de judeus vindo da Babilônia, porque tinha sido derrotada pelo Império Persa, né? E aqui a gente está com Neemias já nesse novo império que havia destruído o Império Babilônico, agora era o Império Persa. E a gente percebe que a primeira remessa, o Império Persa, ele tinha uma diferença muito grande, irmãos, porque ele não escravizava na terra dele, ele mandava o povo de volta e cobrava imposto, né? Vou mandar vocês de volta para a terra de vocês, mas vocês serão taxados e vocês terão que pagar imposto. Então agora era o momento desse império que havia destronado o Império Babilônico. Por isso que a gente vai ver no contexto aqui da história a facilidade que Neemias teve em retornar para sua cidade, para a 3ª fase de construção. A primeira fase, a primeira leva dos judeus que já tinham ido antes de Neemias, eles foram com Zorobabel na missão de reconstruir o templo. No segundo momento foi Esdras para reconstruir o culto, as leis, reconstruir os parâmetros de que o povo haviam abandonado. E agora, no 3º momento, estaria com a comitiva à frente, Neemias, para reconstruir os muros e os portões que haviam sido destruídos e queimados a fogo. Não era uma tarefa fácil, queridos. Para a gente ter uma ideia, em algumas cidades, até mesmo a própria Jerusalém, o muro era tão largo que andavam carruagens de guerra em cima do muro. Não era uma tarefa simples, não era uma tarefa que ele ia encontrar uma facilidade, muito pelo contrário, era uma tarefa que realmente exigia um homem que tivesse uma disciplina, uma coragem e principalmente o que Neemias nos ensina aqui, uma dependência de Deus. Uma dependência de Deus. Nós podemos ver na figura de Neemias, irmãos, o exemplo de grandes líderes ou de um grande líder. Porque o líder tem que estar pronto a ele abrir mão de qualquer posição que ele tenha de conforto, para que ele possa proporcionar o bem daqueles que ele entende que são os seus liderados. Neemias nos ensina isso. Eu tenho que estar pronto a abrir mão de qualquer tipo de descanso, se for o caso, de qualquer tipo de, até mesmo de ganho pessoal,
para que eu possa servir aqueles que estão numa condição inferior a mim. Por exemplo, o que nos moveu a gente sair daqui lá para o Peru 2 vezes? A ajudar um povo que a gente até o momento não conhecia, mas que hoje nós somos grandes amigos e nos comunicamos até hoje com o pessoal de lá. O Facebook é genial, né? A gente fala ao vivo lá com o pessoal que está lá, né, do outro lado lá, que é muito longe. Então assim, o que nos move? O que faz com que a gente se entregue em prol daquele que talvez a gente nem conheça? É esse sentimento de líder, que eu acredito que é dado por Deus, é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que capacita e direciona essas pessoas. Nós falamos até um pouco pela manhã, queridos, que Neemias estava bem, nesse império persa, ele estava bem, ele era copeiro do rei, ele bebia da comida, ele bebia do vinho, do suco, ele comia da comida do rei, ele tinha o acesso ao rei, coisa que era muito difícil a qualquer cidadão, até mesmo entre os persas ter. Ele tinha, o rei conversava com ele tinha uma vida tranquila. Mas quando, queridos, ele recebe a notícia que ainda faltava, né, eu acredito que uma das peças principais da reconstrução, que era do muro, uma cidade sem muro, era uma cidade vulnerável. Uma cidade sem muro é como se houvesse um cristão sem Cristo, completamente vulnerável aos ataques do inimigo. E ele toma toda a disposição, queridos, de sair daquela condição, né, confortável. E a gente falou pela manhã que a primeira pedreira de Neemias era enfrentar e estar diante agora do rei para receber uma autorização que teria que ser dado, só poderia ser dado com a graça de Deus, pelo favor de Deus. E a gente vê no texto que ele faz a oração. O versículo 11, ele vai falar assim: Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. E ele fala: e eu era copeiro do rei. Dá, Senhor, dá êxito a esse trabalho, dá êxito a esse pedido que eu vou fazer. Irmãos, se tem um líder no Antigo Testamento que fez um grande trabalho, que se mostrou tremendamente dependente de Deus, é Neemias. É Neemias. O que nós podemos de imediato aprender com Neemias? Em todos aqueles desafios também que se apresentam à nossa vida, dependa de Deus. Fale com Deus sobre as questões, fale com Deus sobre os desafios, mesmo que esses desafios possam parecer terrivelmente intransponíveis. Talvez seja um obstáculo que a gente não encontra saída, é um muro muito alto para ser pulado, mas eu tenho que falar com aquele que está acima dessas questões que estão no nosso nível natural. Neemias ora, queridos, Neemias se derrama perante Deus, fala: Senhor, dá êxito. Mas assim, você já reparou uma coisa interessante? Que para que Neemias tivesse esse pedido, ou melhor, para que ele tivesse feito esse pedido, ele já teria que ter alguma coisa. Você vai pedir o quê? Você vai fazer o quê? Não, gaguejou, já era. A gente vê que grandes líderes de Deus, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, eles têm o quê? Um planejamento. Eu consigo na minha vida ter hoje um planejamento? Ou eu estou igual aquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sei para onde eu vou, né? Eu estou igual um espírita confundido, né? Não sei de onde venho, para onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, né? Essas perguntas que atravessaram o século aí: de onde eu venho, não, quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou. Nós sabemos que a Bíblia responde todas elas. Mas eu tenho um planejamento na minha vida? Eu sou alguém que coloca os planos diante de Deus? Ou eu tento executá-los de uma forma qualquer, de qualquer maneira, e quando as coisas dão errados, eu: Senhor,
Por que isso está acontecendo isso? Por que está dando tudo errado? A nossa vida, irmãos, como homens e mulheres de Deus, ela vai exigir para nós um planejamento. E claro que um planejamento vai exigir também o uso de uma inteligência. Você sabia que quando você se converteu, Deus não anulou a sua capacidade de pensar? Olha para o seu irmão aí, olha para ele. Ele é alguém que pensa, ele tem inteligência, né? Olha só, ele até riu para você para tu não chamar ele de burro, né? Ele é alguém que tem inteligência. Deus não anulou, porque tem crente que pensa que Deus anulou a inteligência, né? Que não consegue analisar as coisas de uma forma inteligente, às vezes quer espiritualizar coisas que não são espirituais. Eu não sei se os irmãos viram, né? Eu achei tão engraçado que eu tive que compartilhar uma bispa dizendo dos demônios territoriais. Eu acredito realmente que possam ter demônios que trabalham especificamente em algumas regiões e que trabalham especificamente em alguma área, né? Tá dando um negócio aí, né? Estranho, né? Não é mais o barco não, agora parece som de alienígena. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar. De repente isso aqui. Então assim, eu compreendo que isso pode, até em Daniel capítulo 10 fala, né, do príncipe da Pérsia, e fala em relação a um espírito territorial que impediu o anjo de dar resposta a Daniel, né? A gente vê isso na Bíblia. Mas assim, falar que existe demônio dentro da panela, pelo amor de Deus, existem demônios territoriais dentro da panela, dentro do guarda-roupa. A casa é um inferno, né? Separados por departamentos. Demônio da comida que causa gastrite, está na panela, né? Demônio da roupa que transforma nosso corpo sensual, está no guarda-roupa. Sabe, uma infantilidade tão grande que só nos resta uma coisa: dar gargalhada, né? Igual o gordinho lá do vídeo. Não tem outro jeito, né? Porque a gente vê que é uma tentativa de espiritualizar algo que nós estamos deixando de atentar para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Relógio, acabou a bateria, ele pensou que era automático, acabou a bateria, entrou um demônio aqui dentro, já parou meu relógio para me atrasar no trabalho. Nós às vezes temos essa tendência, irmãos, né? Olha, entrou um demônio na caixa do som. Como a gente dá poder ao diabo? Sai daí, demônio. A gente quer cantar para o Senhor, isso está impedindo aí a gente cantar. Quantas vezes nós atribuímos questões que vão retratar e vão servir até mesmo de chacota para as pessoas que estão à nossa volta? Porque a gente acredita que tudo é espiritual. Se a pessoa tivesse o demônio da cadeira, você está sentado no colo dele agora aí, se sentou, chegou atrasado, o demônio chegou na tua frente, se sentou no colo do espírito maligno. E aí, como é que faz? Né? Desse jeito que essa pseudo-cristã estava dizendo, e muita gente, uma grande multidão, dizendo amém, para a nossa tristeza. Nós vemos, irmãos, claramente, que Neemias, ele se mostrou como um crente com inteligência. Ele já tinha tudo já preparado, ele colocou tudo diante de Deus. É claro que Deus deu para ele todos os mecanismos, todas as direções, porque ele reverenciou a Deus, ele se curvou diante de Deus, ele não culpou a Deus pelos problemas, coisa que a gente também faz em muitas das áreas da nossa vida. Nós culpamos a Deus, nós colocamos a culpa em Deus. Aquela frase: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? A gente dá muita glória a Deus, porque Deus não diz o que a gente fez para merecer, porque se Ele dissesse, a gente estaria ouvindo desde que nasceu. Nós às vezes culpamos, colocamos a Deus. Neemias não fez isso, Neemias usou de inteligência. Acompanha comigo no capítulo 2, irmãos. No versículo 2 também. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Aí olha a palavra de Neemias, né? Temi sobremaneira. Nós sabemos que ninguém poderia se apresentar diante do rei com um semblante triste. Ninguém. Isso era motivo suficiente para o rei só fazer assim, ó, mata. Eu não quero ninguém com semblante triste, porque era uma forma de afrontar aquele rei. E Neemias fala: olha, eu temi sobremaneira. E aí o versículo 3 continua: mas disse ao rei, viva o rei, disse
ao rei, ele disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. Irmãos, olha a inteligência de Neemias. Não tem ninguém, que possa se sensibilizar mais do que se você colocar questões familiares. Olha, a cidade, não é a cidade dos meus irmãos que foram dizimados, não, a cidade do sepulcro dos meus pais está completamente destruída. E se tinha alguma coisa que o povo persa tinha, todo um cerimonial, muitos povos tinham isso, todo um cerimonial com pessoas que faleciam. Há aqueles aspectos até mesmo do Império Egípcio, que guardava as pessoas, embalsamava as pessoas, acreditando que elas iam ressurgir. E nós temos as múmias aí, até em museus, em que a gente pode contemplar pessoas que viveram durante muito tempo atrás. Neemias, ele vai tocar num ponto em que ele conseguiu, claro, ajudado por Deus, sensibilizar o rei. Irmãos, eu vejo aqui toda uma estratégia colocada por parte desse grande líder de Deus. Por isso que eu acredito que nós precisamos ter o quê? Planejamento. Nós precisamos saber falar, nós precisamos ter inteligência na comunicação. Se a palavra que vai sair dos nossos lábios não vai edificar, não fale. Se ela não vai promover algo que seja benéfico para aquela pessoa, não diga. Não diga. Já eu botei lá hoje, Feliz Dia dos Namorados na realidade. Você viu lá? A mulher com um pedaço de pau desse tamanho, dando na cabeça do homem, Essa é a realidade. Não é aquele negócio que a gente viu hoje lá, não, irmãos. Feliz Dia do Namorado. O pau está quebrando e o pessoal está vivendo uma vida editada. Eu conheci ali amigos, tem 4 ou 5 ali que é pau quebrando em casa todo dia. Mas hoje, parabéns, irmã, meu amor, amor da minha vida. É amor só hoje, que amanhã é saco de pancada. Uma vida o quê? Completamente editada. Queridos, nós temos a alegria em Deus de termos essa nova estrutura dada pelo Senhor na nossa vida. Agora deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Os irmãos têm sido sábios no falar, no agir, e tem havido planejamento, queridos, na sua vida? Eu perguntasse para os jovens que estão aqui: o que você quer ser, além de grande, quando crescer? Porque tem gente que já responde grande, Alguns vão falar assim: não pensei nisso ainda, pastor. Mas você já está com 30 anos, não pensou nisso? Não, ainda não. Estou muito jovem ainda. Irmãos, nós precisamos ter essa mesma disposição e essa mesma inteligência e fazer uso dela. Outra coisa que eu vejo também na questão desse grande homem de Deus é que ele criou uma estratégia. Ele fundamentou uma estratégia. A gente percebe no versículo 4 que ele vai dizer assim: disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique, para que eu reconstrua. Ele já tinha, queridos, toda uma estratégia montada, um propósito definido. Versículo 6: então o rei, estando a rainha assentado junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. O texto não fala aqui qual foi o tempo que ele marcou, mas ele deu tudo já preparado, com tempo predeterminado de construção dessa tarefa que ele ia fazer. Tudo já estava preparado, queridos. Ele não titubeou em hipótese alguma em responder aquele que ele estava diante da presença, que tinha um poder para arrancar a cabeça dele naquele momento. Olha a coragem desse homem, irmãos. Olha a determinação desse homem. Olha a estratégia desse homem. Olha a inteligência desse homem.
Será que isso também pode estar nos faltando, ou a gente não está fazendo o uso que nós devemos fazer para que os nossos planos, objetivos da vida, não só dentro da igreja, mas na questão secular, profissional, na questão estudantil, será que também não está faltando isso? A gente ter essa disposição de sair do local do conforto, de colocar diante de Deus: Senhor, eu quero ser o melhor psicopedagogo que tem, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Senhor, eu quero ser o melhor enfermeiro, eu quero ser o melhor médico, eu quero ser o melhor profissional. Sabe, irmãos, é a forma de nós glorificarmos a Deus e fazer desse Brasil um país melhor. Não adianta nada se nós só criticarmos o político, é isso, é aquilo, quando na verdade nós não estamos fazendo nada para mudar. E assim, a gente vê que ele tinha, queridos, um propósito definido. A gente brincou, falou de manhã que namoro sem propósito vai dar problema. Falar igual o jovem, vai dar ruim, né? Tem tudo para dar ruim. Se nós não colocarmos um propósito, se nós não colocarmos um tempo, se nós não apresentarmos a Deus um planejamento, vai demorar muito a esperar. Você olha assim, né, para tua namorado, noivo, sei lá, né, ou quem você deseja namorar, fala assim: nunca terei você nos meus braços. Nunca se torna muito maior. Mas quando nós temos um propósito definido, um planejamento, uma estratégia, o que eu quero ser? Se eu for casar, eu vou alimentar minha esposa com o quê? Tem que saber que a esposa não come capim, ela come comida, entendeu? E depois que casa, tem alguns papéis que chegam para você. Na curso de noiva a gente fala isso. Casou, aquela festa bonita, né? Igual o meu casamento lá, né? O pai da Simone, né, botou a mão no bolso: é tudo comigo. Eu falei: isso aí, irmão, amém, né? Glória a Deus, né? Mas depois de 30 dias, todo aquele prazer da lua de mel, aquela alegria, chegou para uns papéis lá. Um papelzinho que eu abri, que você corta lateralmente, que vem escrito lá a quantidade de luz que tu pagou. Eu falei: caramba, tem isso, é? Deu até vontade, vou levar lá para meu pai pagar, né? Acostumado, ele que sempre paga. Não, agora é a gente que tem que pagar. Aí chega também em conta de água. Aí chega assim: olha, tá acabando a comida. Aquilo que a gente estava comendo na lua de mel, que sobrou do salão, já acabou. Agora a gente tem que, né? A gente tem que fazer compra. Tem isso também? Tem. Olha, amor, minha calcinha tá com o elástico frouxo, tem que comprar calcinha. Tem isso também? Tem. Olha, meu cabelo tá voltando às origens. Tem isso também? Tem. A unha tem que fazer. Meu Deus, casar dá um gasto terrível, né? Eu tenho que ter o quê, queridos? Um planejamento. Vai sustentar com o quê? Né? Sabia que às vezes a gente coloca o prazer na frente? Não, eu vou transar, depois a gente vê como é que vai dar isso, né? E aí, e depois? Como é que fica? Uma vez eu ouvi de um líder meu, hoje eu botei a foto do meu pastor lá, não sei se alguém viu lá, e continua daquele mesmo jeito, só que aqui teve um desmatamento aqui na frente, né? Mas daquele jeito ali mesmo, né? Tá lá em pezão lá, bonitão, né? Aquele homem me batizou em 23 de maio de 1989, né? Já tem um bom tempo, né? E ele continua lá na mesma igreja, né? E continua batizando. Batizou também a Simone nesse mesmo ano, foi, Simone? 89 também. A minha outra metade estava ali, eu ainda não tinha tentado, né? Estava na mesma igreja que eu e eu não sabia. E aí, né? Até que Deus falou assim: olha para a sua direita. Eu olhei e a vi, né? E está comigo até hoje, né? Assim, irmãos, nós precisamos ter, né, esse planejamento que é muito importante para a nossa vida. Se você não tem, você tem que ter, né? Propósito na tua vida. Outra coisa também, e quase já chegando ao final, a gente tem que perceber, queridos, que além da inteligência que a gente tem que usar, né, do raciocínio lógico, da gente pensar, que a gente não é proibido, Deus não nos proíbe de pensar, além da estratégia, além daquilo que a gente já falou, né, da dependência de Deus, a gente tem que saber o seguinte, isso eu quero fechar com um princípio espiritual que a gente não pode jamais esquecer.
Todas as vezes, guarda bem isso, sei que você guarda muito pouco do sermão, por isso que a gente grava e bota lá para você depois ouvir de novo. Todas as vezes que eu determinar no meu coração em fazer alguma coisa que esteja ligado à obra de Deus, ao acerto da minha vida pessoal com Deus, a reconstrução ou a construção de alguma coisa para Deus, eu tenho que ter em mente que eu, no momento em que eu orei e que Deus tomou conhecimento e que o mundo espiritual tomou conhecimento, naquele exato momento eu já começo a sofrer resistência. Resistência. Você já reparou que não existe resistência para que você continue sem casar? Já reparou? Já reparou que não existe resistência para que você pare de pecar, melhor dizendo, né? Não existe. Se eu estiver em pecado, eu continuo com o pecado e as coisas continuam acontecendo. Não há uma resistência ali para eu parar, não há. Agora, quando eu coloco no meu coração de ajustar a minha vida segundo a palavra de Deus, aí o inimigo fala assim, ó, opa, é como se ele começa a olhar para a gente. Nesse exato momento aqui, quando Neemias faz o pedido, o texto vai dizer, queridos, que a parte dos árabes, né, a gente tem lá as figuras que resistiram a Neemias, que a gente vai falar em outro momento, eles começam já a se incomodar com aquela atitude que esse homem teve. Acompanha comigo o texto, por favor. Lá no versículo 9, então fui aos governadores da além do Eufrates, entreguei as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais de exércitos e cavaleiros. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse promover o bem dos filhos de Israel. Já aponta o cenário aqui da narrativa bíblica, já aponta o inimigo. Queridos, mas antes desse inimigo físico, o mundo espiritual já tinha se despertado. Já havia ali, irmãos, Sambalate, Tobias, eram pessoas, eram seres humanos, que estavam nada mais, nada menos que sendo usados pelo diabo, como uma oposição ferrenha. Mas nós temos que enxergar aqui uma verdade espiritual. Existem dois tipos de inimigo: o inimigo visível e o inimigo invisível. Todas as vezes, irmãos, que nós nos colocarmos diante de Deus, em posição de humilhação, em reverência a Deus, confessando os nossos pecados, Senhor, eu quero viver diante da Tua lei, eu quero viver diante da Tua legalidade, eu quero viver diante dos Teus mandamentos, nós despertamos a atenção do diabo, que é o nosso inimigo invisível, e ele vai fazer de tudo para que a gente possa se demover dessa atitude. Vai fazer de tudo. Nós temos lá, Senhor, eu vou trabalhar menos para dedicar mais tempo à minha família. Aí aparece do nada, tem uma proposta de trabalho aí, vai ganhar um dinheirão, mas você vai ter que trabalhar à noite. Aí tu fala assim, caramba, eu estou precisando pagar aquele negócio, as crianças estão precisando comprar roupa, né? Mas você esqueceu que você já tinha colocado aquilo no teu coração, você esqueceu que você tinha falado para Deus, que o melhor momento ali, não é os bens, as coisas que a gente pode dar, mas a atenção, o amor, o carinho, que é o estar juntos, da nossa família. E aí a gente é pego, né? Satanás, ele coloca nesse inimigo invisível, ele pega no nosso calcanhar e ele trabalha dentro da nossa necessidade, irmãos, dentro da nossa necessidade. E aí a gente fala assim, só por um período, e a gente esquece o que a gente tinha falado lá atrás. Quantas vezes, irmãos, você saiu daqui, né? Como eu também, eu me incluo nisso. A gente saiu daqui determinado no nosso coração, a partir de amanhã vai ser diferente, né? Eu vou estar firme, eu vou lutar, isso no domingo
9 horas da noite, terminou o culto, você está assim, né? Eu vou, agora vai, né? Dá até aquele chute pro ar, assim, agora vai, né? Na segunda-feira tu já esqueceu tudo. Eu vou ler a Bíblia amanhã, né? Eu vou me consagrar. Já pintou alguma coisa? Já deu alguma coisa errada? Já tirou você do objetivo? Inimigo invisível. É o inimigo mais perigoso. É aquele que a gente não vê, mas que trabalha nos bastidores. Trabalha nos bastidores para que nos mantenha de forma irregular na presença de Deus, porque Ele sabe que se estivermos irregular, as bênçãos de Deus, elas serão atrasadas na nossa vida. Ela deixa muita coisa de acontecer, irmãos, muita coisa. Nós precisamos estar bem atentos a esse princípio. Esses homens, ao ouvirem que, eu esqueci de falar aqui, né, da estratégia de Neemias, né? Tudo bem, Neemias, vai lá, mas eu quero outro pedido, Senhor. Oh, rei, por favor, né? Me dá carta para os governadores. Ele não era bobo, irmãos. Ele sabia que ele tinha que ter um aval do rei para os subordinados deixarem ele passar, para que ele tivesse uma comitiva de guerreiros do lado dele, que a viagem era perigosa, para que ele tivesse material. Vai construir com o quê? Vai fazer a obra com o quê? Com a mão? Ele precisava de recursos, ele precisava de madeira, e ele já tinha tudo isso planejado. Eu quero cartas para os governadores, eu quero a tua autorização, eu quero a tua aquiescência ali para liberar madeira. Eu preciso reconstruir lá o portão é feito de madeira, aquele tempo de não tinha serralheiro, é de madeira, então a gente tem que fazer. Me dá tudo isso, rei. Toma. Tudo o que ele pediu, o rei deu. Mas você reparou que ele teve que pedir? Ele teve que ter já isso estabelecido dentro dele. Ele já tinha um plano, ele já tinha uma estratégia, ele já sabia o que queria da vida, irmão. Nós temos que ter um propósito na nossa vida, mas sabendo que enfrentaremos esses inimigos invisíveis. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes as condições que nos são apresentadas, que se apresentam diante de nós, elas são desfavoráveis a gente cumprir a nossa palavra com aquilo que a gente se comprometeu em fazer na obra de Deus. É aí que Deus nos prova. É nesse momento, é o friozinho da noite. Acho que eu não vou, porque sabe o que é, né? Às vezes as pessoas dizem, eu sou humano, né? Ué, mas quando você vai pedir, você fala que é servo. Quando você ora, você fala que é servo. Quando você tem que cumprir, você fala que é humano e é pecador, limitado, não vou conseguir, estou com um problema, reumatismo, artrite, o gelo, o frio atacou a junta, né, os ossos, atacou tudo. E a gente faz isso, a gente se retrai. As condições de uma vida que não está pautada no compromisso com Deus, elas vão determinar o que a gente faz ou o que a gente não faz. E aí depois a gente fica assim, poxa Senhor, por que as coisas estão dando errado para mim? Por que as coisas estão assim? Poxa, as coisas não avançam. Será que o problema está em Deus, irmãos? Será que eu também estou deixando de compreender que eu tenho um inimigo que trabalha ferozmente para destruir a minha família todos os dias? Vou falar igual a Dilma, né? Diuturno e noturnamente. Todos os dias. Todos os dias ele trabalha. E aí a gente é freado, né? Tá muito caro esse documento agora, né? Não vai dar. Olha, pastor, sabe como é que é, né? Essas coisas assim, tem que ser com mais calma, né? Não tem que ser assim, não. O que vai determinar se a gente vai obedecer a Deus ou a nossa carne é quem é que está em primeiro lugar na minha vida. Quem é que está sentado aqui, ó? Aqui dentro tem um trono. Aqui dentro tem um trono. E se o nosso eu estiver sentado, é a gente que vai determinar. Agora, se Cristo estiver sentado, é Ele que vai determinar. É Ele. Há uma guerra, o maior campo de batalha é o coração.
que faz às vezes a gente não pedir perdão quem a gente ofendeu, por causa de sentimentos que estão aqui, nos dominando, orgulho, tantas outras coisas, às vezes até um próprio medo. A gente tem medo da reação das pessoas diante do nosso pedido de perdão. O que vai fazer? O que ele vai falar? Nós não podemos desprezar, irmãos, esses inimigos. Eles estão aí. E ele trabalha para te destruir. Ele trabalha para que você não honre o compromisso com Deus. Ele sabe que se você honrar, você vai ser abençoado e muito. Ele sabe que se você colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, ele sabe, porque ele conhece a Bíblia, ele sabe que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele não quer que você pense assim. Ele não quer que você pense com essa fé. Ele quer que você pense e deposite a tua fé no cartão de crédito. Quer ver uma coisa que eu perdi a fé? É no meu salário, irmão. Todo mês é uma ladainha. Isso agora vai ser dividido. Vai pagar uma metade e outra metade quando Jesus voltar. Eu já perdi a fé. Então, Senhor, eu estou na tua mão. Eu não vou passar fome. Podem cortar a luz, pode cortar a água. Não estou nem aí. Eu quero me manter focado na tua obra, no teu serviço. E vou continuar trabalhando. Se não tiver dinheiro para trabalhar, vou a pé igual alguns bombeiros foram, Aí vou sair no jornal aí, não tem problema, Mas assim, eu não vou ficar mais preocupado com isso. Não posso, porque isso também eu entendo que pode ser estratégia para tirar muita gente do foco. O meu foco é Deus. Ele é o dono do mundo. Ele nos dá o oxigênio, Ele nos dá a água, Ele nos dá a chuva, Ele nos dá a comida. Não é o homem. Não é o homem. O dinheiro só tem valor aqui no Brasil. Eu estou com algumas moedas e uma nota de 10 soles do Peru, que eu não compro nem uma bala aqui no Brasil. Só se eu for para lá, que sobrou, Não deu tempo de trocar. Está comigo guardado lá. Então assim, só tem valor lá. Esse papel só tem valor aqui, não tem valor no céu. Não pode vincular o tamanho da minha fé ou da minha alegria de estar no culto ou não. Mesmo que eu não tenha, nenhum comigo. E daí? Glória ao Senhor, da mesma forma. Esses irmãos, inimigos, nós temos que estar atentos. Neemias, naquele momento, olha que Neemias nem começou, Neemias só pediu, foi autorizado, o mundo espiritual já estava, vamos lá, vamos preparar. Quem a gente tem como soldado? Vamos lá, chama lá, aquele lá que eu posso entrar nele, aí chama lá, vai mais um, vamos lá, vamos organizar. Já estava todo mundo preparando. Aí, irmãos, para fechar aqui, olha a atitude de Neemias. Pula aí a página, minha aqui, na outra página, versículo 11, ele diz assim, cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias ali, parti de noite, e eu e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia ali espaço suficiente para passar o animal que eu montava, de maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Ele não tinha falado nada, mas Satanás já sabia. Irmãos, que homem inteligente. Eu vou lá agora, sabe o que é isso aqui? É a inspeção do diagnóstico. De noite, não tinha luz nem lanterna, não tinha pilha, tocha na mão, vai onde? Eu vou ali e quero ir sozinho, dá licença, olha o homem que carregava o propósito de Deus no coração,
está quebrado aqui, está quebrado ali, essa porta foi queimada. Fez o diagnóstico, ele já sabia a tarefa que ele tinha árdua pela frente. Mas ele, quietinho. Ele sabia o que Deus tinha colocado em seu coração. Que é uma dica importante para a gente poder fechar. Aqueles que têm dependência de Deus, aqueles que apresentam-se a Deus, colocam os seus planejamentos, Deus também coloca os sonhos nos seus corações. Coloca para eles propósitos definidos. Eu quero que você faça isso. Eu estou te chamando para você fazer aquilo. Sabe, irmãos, esses propósitos, não há espaço para dúvidas. Não há espaço. E eu posso concluir aqui com os irmãos, quantas e quantas centenas de críticas eu já tive em relação à própria obra. Pessoas que não entendem nem de obra, não sabem nem fazer um concreto, criticando. E eu aqui no meu coração, tudo bem, né? Ok. Mas eu sabia o que Deus tinha colocado no meu coração. A minha oração é: Senhor, eu quero as pessoas, o Senhor me dê as pessoas certas para estarem comigo, que possam respirar esse propósito junto comigo. Sabe, irmãos, Deus não nos deixa à deriva. Eu sei que o capítulo 4, a gente vai ver essa oposição declarada. Isso aí fica com outra oportunidade. Declarada abertamente, jogo de papo, jogo de palavra, tudo para amedrontar Neemias. Estão dizendo aí que tu quer ser rei, estão dizendo aí que tu quer pegar o lugar de Artaxerxes. Vão falar isso pro rei. Neemias, tô nem aí para vocês. Sabe, o jogo de palavras que faz a gente entrar às vezes. Já viu o filme do Pedro? Viu lá, quando ele erra o caminho e entra no castelo do desespero? Ele não consegue ver saída, irmãos. Tem muito crente que está vivendo no castelo do desespero, porque perdeu a direção de Deus. Não consegue essa comunicação mais com Deus. Quando a gente entra no castelo do desespero, irmãos, é como se a única saída fosse a morte. É o desejo de morrer, que não tem mais saída. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Claro que Neemias, queridos, tem muito mais para nos mostrar, de que nós temos que tomar muito cuidado e não desistir, jamais desistir, queridos, daquilo que nós oramos, nós colocamos diante de Deus, e Deus confirmou, afirmou ali no nosso coração, e por alguma circunstância da vida que deu errado, a gente desistiu do objetivo, e Satanás te prendeu, te estacionou, sabe, e faz você pensar que você está certo, que você está certa. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te declarar que você está errado, está errada. Se aquilo que você tem pensado, ou aquilo que você tem feito, tem te afastado da comunhão com Deus, tem te afastado da comunhão da igreja, comunhão dos santos, está errado. Isso não vem de Deus, isso vem do maligno, de suas estratégias, não é de Deus. Isolamento não é de Deus. O não querer trabalhar em parceria, em corpo, não é de Deus, isso é do diabo. Ele te traiu, ele conseguiu te levar para um caminho, talvez tenha te colocado dentro de um castelo de desespero, por falta de comunhão. Mas eu acredito, queridos, que nessa noite, Deus, Ele abre o nosso entendimento para isso. E aí agora, não é mais comigo, aí é entre você e o Senhor. É você atender essa voz no coração, que é a voz do Espírito Santo, que fala para você: olha, é com você essa palavra. E você precisa mudar essas atitudes, mudar esse comportamento. Você precisa consertar essa área da tua vida que ainda está pendente. Aí é contigo, sabe? Deus, Ele não nos deixa confundidos. Será que vai ser necessário a gente também ser levado como cativo? O reino do norte foi levado cativo, não voltou mais, foram destruídos no cativeiro, pela sua desobediência a Deus. Qual a nossa resposta, irmãos? Qual a nossa resposta? Feche seus olhos, nós vamos cantar. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus,
do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local: Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.